Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, agora tá de dia ainda. Na hora que eu estou gravando esse vídeo e no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a segunda geração do modernismo brasileiro. Então a gente vai falar sobre poesia da década de 30 e prosa da década de 30 também, tá? São essas duas partes que se conectam na segunda fase do modernismo brasileiro, na segunda geração do modernismo brasileiro, né? Vai ser um vídeo bem curto, porque o tema é curto, né? O livro ele aborda mais os autores em si, ele traz muitas questões a serem feitas, mas o contexto, né, o conteúdo por trás é bem conciso, é bem tranquilo de ser absorvido e você consegue seguir com bastante tranquilidade. Antes de iniciarmos, peçamos a Deus que esteja conosco, que nos ajude, possamos fazer desse tempo um tempo de oração, de estudo, né, mas também de oração, de união com Ele, e que possamos sempre estar na sua proteção, né? Buscar a sua sabedoria e o seu amor. Enfim, amém. Então, para começar, o que é essa geração de 30? Né? Nós sabemos que houve a primeira fase do modernismo, que foi a que inicia com o modernismo em si. Então, você tem Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, como principais nomes, isso na primeira fase do modernismo. Isso acontece lá em 1922, tá? Na Semana de Arte Moderna no Brasil. Tem Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, enfim, com outros nomes, tá, da época. E a geração de 30 é a segunda geração. Então esse pessoal passa, né? E vem o pessoal da segunda geração, que é um pessoal que traz, num momento de muita efervescência, de muita agitação política, social, econômica até, traz uma nova forma de olhar, uma nova literatura. Essas fases que se passam é justamente esse novo olhar que vem, essa nova forma de ver as coisas, né? E veja, na época você tinha muitas crises mundiais acontecendo, econômicas mesmo, guerras, você tinha questões intensas, né? Mazelas, lutas, muitos problemas sociais que né, ainda estavam, digamos, no rastro, né, da sociedade. Esses problemas acabam se direcionando justamente em cima da geração de 30. E aí é o grande ponto, né, que vai fazer com que eles se tornem, né, esses grandes autores, é justamente esse contexto combinado com o seu talento para escrita mesmo, tá? Então, qual que é o contexto histórico da época? Olhando para o Brasil, você tem o fim da política da era com o café com leite, né? A política café com leite acaba e o Vargas entra no poder do Brasil, tá? E isso gera uma grande movimentação, porque agora você tem críticas muito ferrenhas, muito fortes à, ao, à agricultura brasileira. Melhor, à organização agrária do Brasil, tá? Muitas das críticas que serão feitas serão justamente à organização agrária. O Brasil, né, como o Brasil tem muitos problemas nesse ponto de muita, digamos, muitos favorecimentos, muitas más estruturas que levam o homem a diferentes fins, muita desigualdade, e aí esses escritores aparecem justamente para criticar essa organização, essa vida, digamos assim, né? Então, quanto a, vamos dividir em dois, né? Quanto à poesia da década de 30, quanto a essa poesia mais humana, era uma poesia muito caracterizada pela liberdade de estilo, né? Você pode escrever de uma maneira muito livre, muito tranquila, de uma forma muito simples, sobre questões profundas. Então é o simples
mirando o profundo, né? Você escreve de uma forma tranquila, uma forma simples, concisa, mas abordando questões temáticas que são muito profundas. Né? Você combina, né, a metrificação clássica que você usava antigamente, junto com aqueles versos mais livres, menos fechados em quadrados, né, como de antigamente. Essa, inclusive, é uma das heranças mais vivas da geração anterior, da geração de 22, tá? Então, algumas características gerais da poesia de 30. Autonomia e liberdade formal, como eu disse, você escreve com mais tranquilidade, com mais liberdade. Investigação e experimentação. Você vê nessa época muitos novos poetas aparecendo e escrevendo de uma forma muito nova. Carlos Drummond de Andrade, que é o que a gente vai falar depois. Mário Quintana, que é o poeta das coisas simples, né? Cecília Meirelles, assim, nomes grandiosíssimos, grandes assim, no sentido de que, cara, eles realmente trazem uma abordagem completamente nova da realidade. É uma coisa belíssima. Quando você lê os poemas, né? Eu vou ler alguns aqui. Você vê que são poemas que realmente trabalham assuntos de maneira simples, né? Com uma linguagem muito mais tranquila, mas de maneira muito profunda, muito conectada. É o famoso feijão com arroz, mas com muita elaboração. Tá? Não, é simples de ser lido, mas é difícil de ser compreendido. Esse é o ponto. Então, só continuando as características, né? Você vai tratar temas que são universais. Claro, você tem focos, tá? Mas os temas em si são universais, tá? Muito emprego de ironia, muito emprego de humor. Você tem um regionalismo muito forte, uma linguagem bem coloquial, bem mais simples, bem mais, digamos, massa, uma linguagem de massa, né? Então, ou seja, isso não quer dizer que é uma coisa boa ou ruim, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu quero dizer linguagem de massa, eu quero dizer o seguinte: a população passa a ter mais acessibilidade. Antigamente você tinha uma escrita muito mais complicada de ser entendida, de ser compreendida. Agora não, agora o próprio o próprio autor ele escreve com mais tranquilidade, mais como é que eu posso dizer isso? O autor escreve com mais liberdade, digamos assim, tá? E o desprezo pelo academicismo, né? Você manter a arte presa em padrões, em quadrados, como eu disse, tá? Isso é uma coisa que eles tentam fugir ao máximo que eles podem. Alguns autores da poesia de 30 que são relevantíssimos, não sei nem se existe essa palavra. Carlos Drummond de Andrade, talvez o mais relevante, tá? Talvez um dos maiores poetas da história do Brasil. Mário Quintana, que é uma personificação dessa ideia de linguagem simples, mas abordando questões profundas. Né? Carlos Drummond de Andrade tem aquele famosíssimo poema, né? No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Trabalha justamente essa questão das cargas, das dificuldades, trabalhando também a questão da rotina, da burocratização da vida. Veja que se conecta muito com temas sociológicos, temas da época, temas de direitos, temas, enfim, que são interconectados, tá? Mário Quintana, um poeta que trabalha muito questões complicadas, questões complexas de maneira simples, com uma linguagem descomplicada. Ele tem um poema chamado O Tempo, que vale muito a pena ler. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Veja que é uma estrutura simples, né? Uma estrutura até estranha. Porque quando a gente fala em poeta, a gente fala, poxa, não, deve ser um Machado de Assis, uma coisa, né, trabalhada, rebuscada. E não, é uma coisa muito popular, uma coisa muito tranquila de ser lida, mas que trabalha uma questão muito profunda, que é o tempo, a passagem do tempo, a fugacidade da vida. E continua.
Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, é um poema assim maravilhoso, trabalhado de maneira simples, ordinária, trivial. Isso é uma característica, tá? Vinícius de Moraes, você tem o soneto de fidelidade dele, que é uma ode, né, um hino do amor, uma das poesias mais belas sobre o amor, sobre a paixão, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então veja, é uma abordagem muito poética, muito simbólica, muito metafórica, muito passional, de temas profundos, mas com uma linguagem mais tranquila, com uma linguagem quase que lírica, musical, popular, uma coisa bela, sabe? Muito bela. Você tem também Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma das maiores mulheres escritoras da história do Brasil, da história da língua portuguesa, da história no geral, do universo. E Cecília Meirelles escreve um poema chamado. Tem vários, né? Mas. Deixa eu pegar um aqui. Pode ser esse, né? Retrato. Um poema chamado Retrato dela. Belíssimo. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa e fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então veja que é um tema que fala sobre identidade, busca por pertencimento, mas que é abordado de uma maneira profunda, mas tecnicamente de uma metrificação boa, uma metrificação que não aborda aquele arcadismo, perdão, aquele parnasianismo, né? Aquela escrita parnasi, que tira, às vezes, o foco do coração e te leva somente para a razão. Não, aqui o protagonista é a emoção, é o coração, né? Que há nisso. Interessantíssimo. E essas são as principais características da poesia de 30. Tá? Pense nesses autores, pense no que foi escrito por eles, que já é uma grande ajuda, já é de grande ajuda. Indo para a segunda parte do vídeo, a prosa de 30, você tem uma experimentação literária, um engajamento social muito forte. A prosa de 30 ela vai expor ficcionalmente, tá, de maneira não realista, não real, digo, não vou fazer uma biografia, tá? Não vou fazer uma autobiografia, uma biografia, enfim, um estudo de caso. Não. Eles escrevem com uma verossimilhança, assim, assustadora, ou seja, com uma conexão com a realidade assustadora, mas com uma perspectiva crítica, subjetiva, que busca compreender um detalhe. Quem é o homem e qual é o lugar do homem no mundo? Quais são os direitos do homem? Por que o homem é homem? O que faz do homem homem? Você traz esses romances, os personagens marcantes, as histórias, justamente para quê? Denúncia social. Aqui a prosa deixa de ser só arte, mas passa a se tornar denúncia social, crítica social,
tem uma força muito maior do social, digamos assim, na questão. A preocupação com a desumanização, quando a gente lê Vidas Secas, é uma preocupação assim, central de Vidas Secas, é a questão da desumanização, cara. Excelente, é um livro maravilhoso que fala sobre a questão da desumanização. O homem deixando de ser homem pela circunstância que o circunda. O homem que se força a ser animal, e o animal que, por manter a própria moral, inclusive, se torna tão homem quanto o próprio homem, que é a cachorra-baleia, né? Simplesmente pelo fato de que existe coração. O homem perde o coração em busca da própria sobrevivência. Tá? E, enfim, os autores da época dividiram em duas partes a prosa, né? Uma mais romântica, que vai mais para o meio urbano, uma coisa mais trabalhada em questões humanas, sociais. Isso já é uma coisa que puxa o Nordeste muito, muito forte, muito forte. E a outra é uma mais intimista, mais personalista, digamos assim, que aí já vem uma coisa mais freudiana, psicológica, psicanalítica, né? Que você vai trabalhar os conflitos internos. O que é o... Né? Quem é o homem? E aí continua. As características gerais da prosa de 30 você tem verossimilhança, que eu já falei. O que é verossimilhança? O homem aborda a realidade de uma maneira tão parecida, tão conectada, que até parece que é verdade. Você lê o que você está lendo ali, parece que você está lendo uma autobiografia, uma biografia, um relato. Mas não, é ficção. Mas é uma ficção tão... É quase um Os Sertões de Euclides da Cunha, é quase um texto jornalístico, em partes. Linearidade narrativa, então a narrativa segue uma... Como é que se fala, né? A narrativa segue um tempo, uma sequência. Tipificação dos personagens, contexto muito sociopolítico de crítica ao que estava acontecendo. Predomínio da linguagem mais coloquial também. Ah, é claro, né? Tem trechos que são bem complicados. Mas mesmo assim é bem mais coloquial do que o que era feito antigamente. Um olhar bem realista para a realidade. Denúncia social pesada. Determinismo pesado. Naturalismo pesado. Conflitos muito veementes, digamos assim, entre o ser humano e o meio em que ele está inserido. Universalismo dos temas, né? Os temas que são tratados são temas também muito universais, mas que são abordados de formas diferentes pelos seus autores, pelos respectivos autores. E um foco muito grande no mundo, no hoje, no agora. Alguns principais autores: José Américo de Almeida, né, que escreveu o Boqueirão, Abacaxi, enfim. Raquel de Queiroz, que você trabalha também a questão da seca, essa temática da miséria, da pobreza, né, no Nordeste. Ela trabalha no 15, as Seis Marias, enfim. José Lins do Rego, um dos grandes autores aí da época, que trabalha a questão do Menino de Engenho, que é uma crítica justamente a essa sociedade memorialista, mas ao mesmo tempo uma sociedade que transforma o homem, que molda o homem ao seu bel prazer, e que torna o homem aquilo que ela quer, e não aquilo que ele deve ser, que é, enfim, um agente social de vontade própria, né? Graciliano Ramos, um cara, assim, talvez um dos mais importantes, escreveu Caeté, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Memórias do Cárcere, muitos dos livros deles viraram filmes, inclusive. Jorge Amado, talvez o mais importante, vou arriscar a falar isso, mas talvez junto com o Graciliano Ramos o mais importante da época, e Raquel de Queiroz, também denunciou muitos temas sociopolíticos, uma abordagem muito regionalista. Você tem lá miséria, infância, pobreza. Veja que é uma denúncia. Os escritos são denúncias. E veja uma coisa interessante, né?
E o Érico Veríssimo, por fim. O Érico Veríssimo, que aí o Érico Veríssimo, ele tem uma movimentação interessante. Os outros abordam mais a questão do Nordeste. Os outros abordam mais a questão da pobreza, da miséria, né? Enfim. O Érico Veríssimo, não tanto. O Érico Veríssimo já foge um pouco desse rumo e ele olha mais para o sul do Brasil, mais regional, no Brasil, no sul. Então ele vai trabalhar a coragem, a força, o crescimento do sul, a conexão desse crescimento com a vida brasileira. E aí você tem Olhai os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento e muitas outras obras. Você tem muitos outros também, tá? Mas para a prova é basicamente isso. Então, o que é importante de compreender? Compreender os contextos, compreender os objetivos, compreender o que os autores gostariam de abordar com essas construções, a fim de realmente compreender. Poxa, então a escrita nesse período deixa de ser mais do que só arte, passa a ser forma de se expressar, forma de expressar um pensamento, uma crítica, uma denúncia às vezes. Compreendendo a realidade, o escritor a constrói o seu pensamento ao redor dela e assim torna a sociedade melhor. Né? Então, espero que possa ter ajudado vocês nesse estudo, possa ter auxiliado de alguma forma. Espero que vocês tenham um estudo maravilhoso, que Deus abençoe a cada um, que Deus possa influenciar, dar inspirações, sabedoria, entendimento, discernimento a cada um de vocês, e possa conceder a vocês aquilo que há de mais importante, mais necessário, que é o amor por Ele, através, especialmente, da leitura e da arte. Que Deus os abençoe. Tamo junto. Fiquem com Deus.